tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Nicolas, membro da equipe de práticas pedagógicas no componente curricular Língua Inglesa. E hoje eu estou aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre um tema muito importante na prática docente, a avaliação. Você já parou para pensar que o ato de avaliar ele é constituinte da natureza humana? Para toda e qualquer ação que nós desempenhamos na nossa vida, nós temos um avaliar que pode ser consciente ou inconsciente. Das coisas mais simples, como por exemplo, comprar uma camisa. Quando eu vou comprar uma camisa, eu geralmente procuro saber o preço, a cor, o modelo, penso nas situações nas quais eu vou poder vesti-la e por aí vai. Com base nesses dados, eu consigo tomar a melhor decisão, comprar ou não a camisa. E assim vale para todas as situações na nossa vida. Epistemologicamente, o ato de avaliar está ligado à ideia de investigação de uma realidade. Com base na coleta e investigação de dados, eu consigo construir uma descritiva da realidade. Essa descritiva da realidade, ela é o ponto inicial para a minha avaliação. Com base nessa descritiva, eu consigo avaliar a minha realidade sobre dois vieses, o viés classificatório e o viés transformador. O viés classificatório entende essa realidade como não mutável, como uma realidade pronta e acabada. As ações que eu venha a desempenhar sobre esta realidade em nada a afetarão. Entretanto, do ponto de vista transformador, a realidade é entendida como transitória. A realidade é entendida como mutável, como volátil. As minhas ações, as minhas estratégias que eu venha a desenvolver sobre esta realidade desencadearão mudanças, transformações. Esse olhar transformador, essa avaliação transformadora da realidade, também é conhecida como avaliação formativa. E quando a gente traz essa questão da avaliação formativa, perguntando para o professor o que você avalia nas salas de aula, a gente geralmente costuma ouvir que nós avaliamos a aprendizagem do aluno. Entretanto, a aprendizagem ela é apenas um elemento dessa tríade maior, dessa relação dialética maior que se estabelece nas salas de aula. Nós temos, na verdade, que olhar a relação professor, aluno e processo de ensino-aprendizagem. Essa interação ela é ponto central no desenvolvimento da avaliação formativa. Está aí uma das palavrinhas-chave da avaliação formativa, interação social. Entretanto, hoje nós estamos passando por esse momento de pandemia, pelas restrições sociais. Não temos a interação física na sala de aula, mas por meio das interações mediadas pela tecnologia da informação, nós temos sim estabelecidos vínculos interativos com os nossos alunos. Alguns mais, outros menos, dados vários contextos, mas eu tenho recebido informações, recebido muitos feedbacks de professores que têm desenvolvido essas interações, têm criado esses vínculos com os alunos e com o passar das semanas, com o passar dos dias, os vínculos estão se fortalecendo. Então, nós, para desenvolvermos uma avaliação formativa, nós precisamos de duas coisinhas. Uma que é a interação, que nós já temos. E uma segunda coisa que nós precisamos é um instrumento de análise de dados. Para eu conseguir avaliar uma realidade, eu preciso coletar os dados, correto? Qual é o instrumento que eu vou fazer essa coleta de dados para conseguir avaliar esta realidade? Avaliar essa relação professor, aluno e processo de ensino-aprendizagem. Hoje eu trago para vocês o caderno de atividades do aluno. Esse é o nosso instrumento de coleta de dados. Para quem não sabe, o caderno de atividades do aluno, ele foi montado do 5º ao 3º ano do ensino médio. Nós temos em cada ano questões objetivas, composta por 4 ou 5 alternativas. Nessas alternativas eu tenho descritores, que são chamados também de alternativas corretas, e distratores, que são as alternativas erradas. Quando eu trabalho numa perspectiva formativa, eu preconizo a interação, eu preconizo o diálogo, preconizo a transformação e a construção de ideias. Pensando nesse caderno de atividades, quais são algumas estratégias, as quais eu posso trabalhar, eu posso desenvolver esse caderno junto com o meu aluno? Quando nós pensamos na construção desse caderno, nós pensamos no que ele fosse feito junto com o aluno. Pensamos que ele fosse desenvolvido em colaboração com o aluno, que ele fosse, nem vou usar a palavra resolvido, mas que ele fosse desenvolvido junto com esse aluno em sala de aula ou com esse aluno por meio das tecnologias de informação. Eu tenho, por exemplo, uma questão do 7º ano, um item do 7º ano ali que traz o menino que descobriu o vento, uma rotina diária. Eu tenho, dentro do exercício 1,
4 alternativas, 3 erradas, 1 correta. Para cada alternativa, eu tenho possibilidades de aula, tenho possibilidades de transformação, tenho possibilidades de discussão. O próprio gênero, o próprio texto em si, ele traz elementos que podem subsidiar uma discussão em sala de aula, um debate ou qualquer outra coisa que venha trazer a participação ativa desse aluno, que venha trazer o engajamento desse aluno no processo de ensino-aprendizagem. Quando eu olho para esse caderno do aluno numa perspectiva formativa, eu entendo que se o meu aluno, por exemplo, não acertou a questão 1, esse erro ele pode ser transformado. Essa realidade que ele trouxe, essa realidade que ele apresentou, ela pode ser transformada, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser mudada com base nas minhas estratégias. Se meu aluno chega ali com um determinado nível de repertório linguístico ou nível de repertório cultural, por meio do desenvolvimento desse caderno de atividades com ele, numa perspectiva dialógica, numa perspectiva construtora, horizontal, esse aluno tem bases para se transformar. E esta realidade que antes era uma, ela pode ser outra. Vocês percebem que a avaliação formativa, o que determina a avaliação formativa não é o instrumento em si, mas sim o olhar que eu dou para esses dados. Sim, a maneira como eu concebo essa realidade, a maneira como eu entendo uma determinada situação. E isso eu trouxe só um exemplo do 7º ano, mas se eu pegar, por exemplo, a 2ª série do ensino médio, eu tenho ali um gênero discursivo que é um poema que traz questões voltadas para vivências adolescentes, questões voltadas para questões que os alunos vivem na adolescência, primeiro amor e coisas do tipo. Quantas problematizações, quantas discussões podem surgir da leitura desse poema, quantas discussões ou quantas dúvidas podem surgir das alternativas dos exercícios. Cabe em nós agora, professores e professoras de língua inglesa, esse olhar atento, esse olhar formativo, esse olhar cheio de possibilidades, de que essa realidade, de que essas situações, elas podem sim ser transformadas, elas podem sim ser mudadas. Para a gente fechar esse vídeo, 3 coisinhas. O caderno de atividades, ele foi pensado para ser desenvolvido com o aluno. Segundo, a avaliação formativa, ela estabelece, na verdade, uma avaliação não do processo de ensino e aprendizagem, mas uma avaliação entre aluno, professor e processo de ensino e aprendizagem. Ela avalia toda essa relação. E mais importante do que esses dois, a avaliação formativa, ela entende a realidade como passível de ser transformado. Nada é estático, tudo é transitório, tudo pode ser transformado com o nosso olhar, tudo pode ser transformado com as nossas ações e com as nossas estratégias. Espero que esse vídeo, embora curto e conciso, tenha podido trazer alguma contribuição e, enfim, caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão, deixo aberto os meus canais de comunicação. Desejo boa sorte para todos, qualquer coisa sempre à disposição. Bye, bye!